O calendário lunar, o calendário judaico, ele acaba no ano 6000? E depois disso, o que vem? Uma excelente pergunta. Mas como entender melhor sobre os 6.000 anos? De acordo com o calendário judaico Ano Mundi, nós estamos completando 5.783, dia 6 de setembro de 2022. Porém, esse calendário tem uma defasagem de 200 anos. Que na época que o rabino, se não me falha a memória, Akiva, junto ao imperador da época, ele criou uma defasagem de 200 anos para tirar a profecia de Daniel de 70 semanas que apontavam exatamente para a crucificação de Jesus Cristo na 69ª semana de Daniel. Sendo um bom judeu não podendo assumir isso, ele, junto ao professor Rabino Akiva, elaboraram uma maneira de deturpar os tempos, acabando com a existência de 2 reis medo-persa, para poder fazer sentido a história de que os tempos pré-estabelecidos na profecia de Daniel apontavam para um falso messias chamado Simão Bar Kokhba, que fez a revolução dos judeus Bar Kokhba. E eles, tirando esses 200 anos do calendário judaico, eles eliminavam a hipótese de que Jesus era o Messias, o verdadeiro Messias. E eles defasaram esse calendário, que é o calendário Ano Mundi, que também deu base para o nosso calendário romano gregoriano. E o nosso calendário, hoje, 2020, esquece esse calendário, 2020. Conta o calendário que não sofreu adulteração. Qual é esse calendário? Calendário caraíta, judaico caraíta. Esse calendário, nos tempos de hoje, em 2022, ele está completando 5.993. E o que isso quer dizer? Que se o calendário está completando 5.993, que é o calendário que não sofreu adulteração, se tudo estiver correto nessas datas, 5.993, entraremos agora nessa Páscoa que vem, de 2023, em 5.993, que a virada do ano não é em janeiro. A virada do ano ser em janeiro é um ato pagão de um deus chamado Janus, que deu origem ao nome janeiro. Esse deus, ele tem 2 caras. Ele tem uma cara para cá e uma cara para cá. Assim. 2 faces. O que fica para trás, de dezembro para trás, e o que fica de janeiro para frente. Deus Janus. E esse calendário que a gente usa hoje, ele é todo pagão. Mas isso também não significa que o calendário judaico é um calendário santo. Mas podemos analisar o calendário judaico caraíta, que são esses judeus que preferiram não defasar o calendário 200 anos. E esse calendário, completando 5.993, olha o alerta. Olha o alerta que eu vou te dar aqui agora. Interpretamos que, se chegaremos em 5.993, faltará 7 anos para completar 6.000 anos. Resumindo, O calendário judaico, ele acaba no ano 6000? E depois disso, o que vem? O milênio de destruição vem, após o ano 6000, vem a filosofia racídica que vamos substituir. A palavra não é destruição, é autoanulação. Quando Deus se revelar no mundo, subsequentemente à revelação do Mashiach, nós vamos viver para sempre. Chegar um estágio lá na frente, na posteridade, que não vamos ter mais a necessidade de contagem do tempo, porque nós vamos existir, fisicamente falando, vamos existir para sempre. se faltam 7 anos, completando 5.993, sobrará 7 anos para completar 6.000. Lembra-se que 6.000 anos seria o tempo pré-estabelecido por Deus para a raça humana estar sobre a Terra. E ali, completando 7 anos, faltando 7 anos para completar 6.000 anos, entendemos que seria 3 anos e meio e sobraria 3 anos e meio. E isso nos aponta para 7 anos de tribulação. Que a tribulação é dividida em 2 partes. 3 anos e meio seria tribulação, e os 3 anos e meio final seria grande tribulação.
Mas como assim? Profeticamente falando, os estudiosos chegaram à conclusão de que, se chegarmos em 5.993 e se passarmos, teremos o princípio da tribulação. E a tribulação, profeticamente falando, seria os anos finais da humanidade sobre a Terra. Mas os 3 anos e meio primeiro, ele seria de uma falsa paz. Mas os 3 anos e meio finais seria a grande tribulação. Porque haverá dor nos 3 anos e meio primeiro. Mas o falso Messias, que é o Messias que os judeus estão aguardando, que já está em evidência lá, os rabinos de grande referência lá, renomados, já estão dizendo que o Messias deles já está sobre a terra, já nasceu e já está em comunicação com eles. Olha o alerta, a gente tem que estar de olho no que está acontecendo em Israel. O nosso Deus, ele é um Deus de Israel. Ele escolheu um povo, onde ele retirou uma nação, através de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Ele estabeleceu a nação, Israel de Deus, que foi o filho de Isaac. Jacó mudou o nome para Israel. De Israel fez uma nação. Seu tio, Ismael, que construiu uma outra nação, que são os ismaelitas, que hoje deram origem ao povo árabe, que é a guerra até hoje. Então, por que a gente está interpretando a Bíblia de que, como a gente consegue chegar a um entendimento de que Jesus está voltando? Porque essa guerra entre os ismaelitas e Israel, ela tem que acabar, que é a guerra das religiões. Quando essa guerra entrar em uma falsa paz, através de, provavelmente, um tratado que o falso Messias vai providenciar, conseguir elaborar esse tratado de paz entre as duas religiões, que é os descendentes de Ismael, quando ele conseguir trazer a paz para Ismael e Israel juntos, ele sim é o falso Messias. E já está tudo bem elaborado e encaminhado para que isso aconteça. Se você olhar para Israel, eles já estão preparando a nova construção do 3º templo, aonde se assentará o falso Messias. E antes que ele apareça, tem um que o detém. A Bíblia diz que enquanto esse que o detém não seja retirado do meio, que é a igreja, ele não pode se apresentar. E as evidências são mais fortes a cada dia que passa, mais e mais para quem estuda geopolítica, de que o falso Messias está bem próximo de se apresentar. O reinado da estátua de Nabucodonosor, que são 10 países, nós interpretamos já que são os G10, que seria os 10 países da Europa que darão poder para esse falso Messias, que trará uma falsa paz. E aí os judeus identificarão ele como Messias. A coroa, vou botar a foto aí, a coroa do falso Messias, os judeus já construíram. A coroa branca, olha só que bonita essa coroa. Essa é a coroa que será coroado o falso Messias. E por esses dias acabou de chegar, eu vou estar colocando aqui as novilhas vermelhas. As novilhas vermelhas, perfeitas para sacrifício de purificação do templo, elas já chegaram em Israel. São novilhas perfeitas, sem nenhum pelo branco, para eles fazerem o sacrifício perfeito no novo templo. O 3º templo será erguido. E esse templo se assentará o inimigo das nações, o desolador, o falso Messias, a qual os judeus vão interpretar que ele é o verdadeiro Messias, porque os judeus negaram Jesus Cristo como Messias. Eles queriam um Messias diplomático que viesse com grande poder e trouxesse aquele glamour, que fizesse a vontade deles, que ganhasse todas as batalhas, que destruísse todas as nações,